Ok, então aqui nós temos as funcionalidades do módulo WMS, tá? Inicialmente, o usuário ele vai cadastrar aqui alguns parâmetros, tá? Então, aqui é um cadastro simples, vai apenas informar aqui a hora por volume, né? A hora gasta aí por cada volume recebido, a quantidade de pessoas necessárias para realizar aí os procedimentos por cada volume, a hora por peso e também as pessoas por peso, e se há itens diferentes na caixa. Ok? Então, um cadastro simples aí dos parâmetros que serão utilizados então pelo sistema para realizar alguns cálculos. Logo depois será necessário então cadastrar os endereços, tá? Então aqui no caso o usuário vai informar o código, o nome, tá? E o nome desse endereço dentro do armazém. Logo depois vai adicionar as estantes, tá? Então para cada estante nós teremos aqui as respectivas caixas, tá? Então no caso aqui da estante 001, nós temos aqui duas caixas, tá? Aqui para estante 002 nós temos aí as respectivas caixas e assim por diante, tá? Então aqui também é um cadastro que o usuário deve realizar de acordo com a configuração do armazém. Bom, depois de realizar esses cadastros, aí sim o usuário já vai poder realizar os agendamentos, tá? No caso aqui já foi realizado um agendamento, tá? No caso a data da operação aqui foi no dia 10 de março, nesta hora que está informado aqui, e o local desse agendamento, tá? Temos aí a quantidade, o peso total de volume, a quantidade de pessoas e a quantidade de horas necessárias para realizar esse procedimento, tá? Lembrando que esses dois atributos aqui, eles foram calculados de acordo com os parâmetros definidos anteriormente, tá? Então o sistema utiliza esses parâmetros para realizar esse cálculo. Bom, logo depois o usuário pode então realizar o recebimento, tá? Então no caso aqui nós já temos um recebimento que foi realizado. No caso aqui, inicialmente o usuário vai informar os dados do agendamento, ok? Então aqui no caso desse recebimento, o agendamento foi feito aqui de acordo com esses dados. Temos aqui a data do recebimento, a hora de início e também a hora de fim, o volume e também os pesos recebidos, tá? No caso aqui temos os itens que foram recebidos nesse recebimento, ok? Bom, logo depois, após o recebimento dos itens no armazém, será feito então um armazenamento, tá? Então no armazenamento serão definidos aqui, aqui inicialmente o usuário apenas visualiza os dados do recebimento, ele deve informar em qual caixa esses itens serão armazenados. Então, por exemplo, vou selecionar aqui essa caixa, tá? No caso, aqui temos o código da caixa e o usuário vai então selecionar os itens que serão armazenados nessa caixa, ok? Após realizar esse armazenamento, quando for necessário, será possível então definir uma ordem de separação, tá? Então nós já temos aqui uma ordem de separação cadastrada. No caso aqui, a origem dessa ordem de separação foi da produção, tá? Pode ser aqui também definido a matriz ou a filial, a data da solicitação e também pode ser definida aí uma data limite para essa ordem de separação, tá? E aqui nós temos os itens que serão separados, ok? Após definir a ordem de separação, então é possível realizar a expedição desses itens que foram separados, tá? Nós já temos aqui alguns itens que já foram separados, tá? Então aqui nós temos os dados dessa separação, dessa ordem de separação. O usuário vai selecionar então aqui os dados do armazenamento, ok? Então no caso aqui nesse armazenamento os itens estão na caixa 1010, o produto no caso é esse que nós temos aqui, a quantidade que está armazenada, ok? É possível também informar a data de saída. O usuário então informa a data em que o item foi expedido, tá? E aqui no caso seleciona o item a ser realizado então essa expedição, ok? E o sistema então grava essas informações
nas tabelas do banco de dados. Bom, então é isso. Então essas são as funcionalidades desenvolvidas aqui no módulo WMS.